Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui neste dia, nesta noite, né? E eu desejo a vocês que sejam noite de bênção. Estamos aqui, gravamos um vídeo, postamos um vídeo hoje. Esse é mais um vídeo, mais um assunto. E o assunto que nós temos para falar neste vídeo a pergunta é: cadê os anjos? Cadê os anjos? Então estamos perguntando, cadê os anjos? E esse assunto é um assunto que em graça, na verdade, não deveria nem existir, porque eu creio que aqueles que estão em graça, quase todos têm um entendimento acerca disso. Mas existem alguns que estão em graça que não têm entendimento, e alguns que estão saindo do sistema religioso ou estão no sistema religioso precisam ouvir e receber esse clareamento divino da palavra. Precisam ser iluminados, precisam ser aclareados na sua mente. E nós vamos estar falando por quê. Sabemos que existiu o ministério dos anjos. Nós vemos os anjos ser manifestos pela primeira vez no livro de Gênesis, quando Deus retirou o homem do Éden. Então Deus tirou o homem e colocou os anjos para guardar. Está no livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 24. Diz assim, vamos ver aqui a manifestação dos anjos, aqui pela primeira vez descrito nas Escrituras. Diz aqui: então disse Deus, verso 22, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que fora tomado. E havendo lançado para fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nós vemos aqui já a manifestação do querubim. Por que falamos que querubim é um anjo? Porque nós temos toda a evidência, é comprovada quando Deus manda construir a arca da aliança. Então Deus manda, Moisés e Arão construir dois querubins, que eram dois anjos com as asas, um de frente para o outro, cobrindo o rosto com as asas. Eles tinham o rosto coberto, eles não mostravam o rosto. Então as asas deles, eles direcionados um de frente para o outro, que cobria o rosto com as asas. Esses eram os querubins apresentados em formato de ouro ali, em cima da arca. Era na tampa da arca, tinha esses querubins. Então sabemos que eram anjos, tá bom? Então vamos lá. Aqui vimos que os anjos se manifestaram já no início da criação para guardar o Éden. Quando o homem foi expulso, Deus colocou lá o anjo com a espada de fogo inflamada para guardar. Vamos lá. Aí vemos mais uma vez agora a manifestação dos anjos, quando Deus se revela a Jacó, no Gênesis capítulo 28, no verso 12. Vamos ver aqui. Gênesis 28, no verso 12. Vamos ver. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitada te darei, a tu e a tua descendência. Então vemos aqui, em Gênesis 28, 12 e 13, que temos a manifestação de Deus acima do topo da escada,
E subindo e descendo, Jacó teve uma visão, um sonho. No sonho, ele sonhou e viu a escada posta dos céus até a terra e os anjos velozmente, uns subindo e outros descendo, realizando o que? Um trabalho, um ministério. Então ali já prefigurava o ministério dos anjos. Essa é uma visão com a imagem escatológica, né, sobre aquilo que haveria de acontecer já na manifestação da lei, a partir dali. Então Jacó, quando viu aquela visão, ele entendeu que Deus estava ali com ele, que os anjos de Deus ministravam a favor dos homens. Vocês estão entendendo, amados? Abençoados em Cristo. Então é esse o entendimento. E nós vamos ver depois que Jacó viu essa escada, acontece mais na frente que Jacó vem lutar com Deus. Vamos ver aqui, Jacó luta com Deus, né? Gênesis 32, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Gênesis capítulo 32. Deixa eu ver se é isso. Vamos lá. Então Jacó luta com o anjo. Vamos ver aqui. Então depois Jacó vem no capítulo 32, isso mesmo, no verso 22 em diante. Então ele vem e luta com Deus. Jacó lutou com Deus. Ele diz aqui, 22, 25. Diz aqui, 22, 24. Diz assim: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa, que se deslocou a juntura da coxa, lutando com ele. Então tá vendo Jacó aqui, diante da sua necessidade extrema de se reparar com seu irmão, ele agora vem querer buscar a bênção de Deus. Ele lutou, quando ele viu aquele homem que veio na aparência, aquele anjo que veio na aparência de um homem, ele, no seu desespero em querer ser abençoado, ele lutou com aquele homem. Ele não quis ele não quis desgrudar daquele homem. E ele diz: eu não te largarei, eu não te soltarei enquanto tu não me der a minha bênção. Enquanto não me der a minha bênção, eu não vou te largar. Então, o anjo, para se ver livre de Jacó, vendo que o Jacó, ele estava determinado a não largar ele, e ele não conseguia se soltar de Jacó, então ele usou a força e tocou na junta da coxa de Jacó. Então, isso daí tem um sinal, tem um sentido escatológico também, tá bom? Esse toque na coxa de Jacó, mas nós não vamos falar sobre isso agora. Então, vemos aqui que Jacó lutou com o anjo. Os anjos estavam ministrando a favor dos homens. Jacó, quando viu o anjo em forma humana, ele, querendo se livrar daquela condição que ele estava, que o que ele tinha, que ele possuía não era dele, ele querendo ter paz com a sua família, ele querendo sair daquela situação, reparar tudo, ele lutou com Deus. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Os anjos tomam a forma humana. Vamos ver aqui, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. No verso 4. Hebreus capítulo 1, no verso 14, diz assim: não são porventura todos eles espírito ministradores
enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então aqui está dizendo que os anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos, eles ministraram a lei. Eles são espíritos ministradores, que Paulo diz, em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, no período da lei, eles tiveram e receberam a autoridade de ministrar em favor dos homens. Eles fizeram, a partir daquela visão que Deus deu a Jacó, eles fizeram aquilo que Jacó viu. Eles estavam ministrando, levando as orações e trazendo a palavra de Deus para os homens. Eles exerciam justiça também. Eles curavam, eles exerciam o juízo, tá bom? Vamos lá. Atos capítulo 7, verso 53. Vamos lá. Atos 7, 53. Vamos ver aqui. Atos 7, 53. Está aqui, vamos lá. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Então você está vendo aqui, amados e abençoados em Cristo, que os anjos é que receberam a lei e eles é que ministravam a lei naquela época. Aquele ministério do passado, na época de Jesus, até a época de Jesus, naqueles que viveram naquela época, desde o início da fundação do mundo, desde a criação, a partir até o período de Jesus, quem ministrava era quem? Os anjos. Até a cruz, até a crucificação, quem ministrava eram os anjos de Deus. É o que está escrito aqui. Vós recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Vemos também no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Vamos ver. Lucas, capítulo 12. No verso 9. Lucas capítulo 12, verso 9. Vamos lá. Vamos ver aqui. Lucas 12, 9. Aí Jesus diz assim: mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos. Por que Jesus falou isso? Porque o ministério de juízo, que estava junto, agregado à lei, era dos anjos. Os anjos é quem iriam julgar as pessoas daquela época. Então o juízo daquele período da lei era dos anjos. Jesus não julgou ninguém, por isso que ele disse: eu não vim para julgar, mas para cumprir. Eu não vim para julgar, mas eu vim para cumprir. Porque Jesus não podia julgar ninguém, porque o juízo foi estabelecido para os anjos pela lei. Eles, mediante a lei, é que iriam julgar a sentença de salvação ou de condenação para aquelas vidas daquela época, do período da lei, desde a criação até a cruz. Os anjos é que iriam fazer o juízo. Então você começa a entender, amados e abençoados em Cristo, por que muitas das vezes as pessoas elas morriam fulminadas, por que elas eram sentenciadas com um castigo brutal, porque era o ministério da lei, e saiu da lei, os anjos se iam lá e sentenciavam, puniam. Era o ministério de condenação direta. E para aqueles que ainda estavam vivos, seriam julgados pelos anjos até a cruz. Vamos continuar. E diz mais aqui. No livro do Salmos 91, nós vemos também que os anjos,
Vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, antes de nós mudarmos o assunto, ainda dentro desse assunto, 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos ver, 1 Coríntios, capítulo 9. No verso 4, 1 Coríntios, capítulo 4, me perdoe, 4. No verso 9, diz assim: mas como está escrito, 1 Coríntios 4, 9, diz assim: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que os apóstolos daquela época, os apóstolos, os discípulos, eles foram colocados como espetáculo, como uma pessoa em evidência para o mundo, para os anjos, como condenados à morte, para o mundo, para os anjos e para os homens daquela época. Então eles estavam ali, o que o apóstolo Paulo quis dizer é que eles estavam em evidência para ser como exemplo, entendeu? Vamos falar sobre um assunto em que muitas pessoas falam: irmão Paulo, e aí os anjos da guarda? Os anjos então não ministram mais para nós? Ele não guarda a nossa vida quando a gente ora: Senhor, envia os teus anjos para guardar minha casa. Senhor, envia os teus anjos no meu caminho para cortar todo o mal. Esses anjos atuam? A verdade quer saber? Não! Eles não mais operam no meio de nós, porque estamos vivendo em graça. E na graça de Deus, quem opera é o Espírito daquele que morreu e ressuscitou. Ele devolveu o seu Espírito a nós, o Espírito Santo, para habitar agora diretamente em nós, e por meio do seu Espírito, ele fala todas as coisas a nós, ele nos livra e nos guarda, ele sabe das nossas necessidades. Ele sonda mentes e corações e sabe qual é a intenção do Espírito. Então o Espírito de Deus em nós não precisa mais dos anjos, porque aonde eu for, o Espírito de Deus vai comigo. E ele me direciona na minha mente sobre os caminhos certos e os caminhos errados. E quando eu desobedeço, eu vou pagar o preço. Então ele agora, para quem não ouve a voz de Deus, ele estando dentro de nós, vai ser castigado na sua própria carne. Por isso que Jesus disse que porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque uma vez Deus estando dentro de nós, quando não ouvimos a sua voz, seremos sentenciados ao castigo pela desobediência na carne. Mas diante de Deus não existe nenhuma condenação. A carne, quando pratica coisas erradas, sendo ela morada, o corpo sendo morada e santuário de Deus, o juízo de Deus vai vir sobre a carne nesta vida. O que não há sentença é espiritual. Diante de Deus, o seu espírito já está salvo. Mas o seu corpo, ele é castigado quando ele busca os prazeres e as coisas mundanas que não agradam a Deus. Vamos continuar. Então, os anjos da guarda, irmão Paulo, responde: eles existem? Não. Eles hoje não podem ministrar, eles não podem operar nada no ministério de Cristo. Eles não podem operar nada. Diz aqui, no Salmo 91, verso 10 e 11,
Você talvez já orou várias vezes esse salmo. E lá no verso 10 e 11 ele foi até citado pelo adversário no deserto, na carne de Cristo. A carne de Cristo citou, lembrou esse salmo, porque Jesus conhecia esse salmo, então a carne fez lembrar ele esse salmo para que ele pecasse contra Deus. Porque está escrito ali: dará ordens aos anjos ao teu respeito para que te guardes, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Vamos lá. Salmos 91. Salmo 91, 10 e 11. Diz assim: nenhum mal te sucederá. Verso 10. Nem praga alguma chegará à tua casa. Então aqui ele está guardando, ó. O mal não vai vir, nem praga alguma, nenhuma sentença de maldição, desejos malignos de outras pessoas, praga, né? Mandingas vai vir contra a casa da pessoa, porque aos anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Então, esses salmos aqui não pode mais te proteger. Ele está na lei e ministração dos anjos já não existe no nosso ministério da graça. No ministério de Cristo, em nós, em graça, não existe ministração dos anjos, porque essa palavra aqui foi dada aos que estavam na lei, antes da cruz. Você está entendendo, amado? Então, os anjos não podem mais te livrar, mas sim, Deus em Cristo pode, por meio do Espírito Santo, ele traz o socorro, a salvação para você. Então o nosso socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Agora podemos dizer, como Davi: o meu socorro vem do Senhor, não vem mais de anjo não. Mas irmão Paulo, e os pastores que ficam aí falando de anjos, Miguel, Rafael? Isso daí é espírito do engano. Eles estão totalmente equivocados acerca da vontade de Deus, como nós estivemos, e ensinam ensinos errados de adoração ao anjo, de julgar que o anjo vai proteger ele. Vamos continuar. Vamos ver aqui. Os anjos ministrando, né? Vamos ver aqui. No livro de Marcos, capítulo 1, no verso 1 ao 3. Marcos, capítulo 1. Vamos lá. Vamos ver os anjos aqui atuando aqui. Marcos, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Marcos 1, do verso 1 ao 3. Diz assim: voz que clama no deserto. Marcos 1, do verso 1 ao 3. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa voz que clama no deserto é acerca de João Batista. Então está dizendo que existia um anjo que ministrava com ele, que ajudava ele, que guardava ele para pregar o evangelho. O anjo estava à disposição, estava na pessoa, junto, né? Como diz: os anjos do Senhor acampam-se em redor dos que o temem e os livram. Então os anjos estavam a favor daquele a quem estava endereçado para ele estar diante de Deus. E eles ministravam em favor de cada pessoa. Então, nesse período da lei, os anjos eram chamados como anjo da guarda.
Mas hoje não existe aquele anjinho da guarda do seu filho, do seu bebê. Ah, o anjinho da guarda para proteger meu filho. Não existe mais. Aqui eles protegiam. Vamos ver outras passagens que eles protegiam. Lucas capítulo 4, verso 10. Lucas capítulo 4, verso 10. Vamos ver aqui. Lucas capítulo 4, verso 10. Diz assim: porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentam nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Então Jesus ele citou o tentador citou a mesma palavra lá do Salmo 91. Ele citou aqui que os anjos iriam guardar Jesus. Então, para que Jesus tropeçasse, né, e descumprisse, desobedecesse a Deus. Então, temos que observar. Vamos, irmãos, passar para o próximo vídeo, tá? Nós vamos estar fazendo agora a segunda parte, tá bom? Vamos estar na segunda parte. Aonde... cadê os anjos? Segunda parte, cadê os anjos? Fique na paz.